Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem, sim, dá-me amor. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele muito nos amou. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa escritura se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, onde o grande apóstolo São Paulo nos fala do amor insondável, infinito, que tem o nosso Deus por nossas almas. Ainda que este homem tenha sofrido uma grande queda no princípio, todavia o amor de Deus permanece infinito e inesgotável. Ainda que esse homem tenha sofrido um tombo muito grande no princípio,
lá atrás no Jardim do Éden, a desobediência a Deus. Sem dúvida alguma, a desobediência, a revolta, a resistência que o homem tem desenvolvido em seu coração, e mesmo muitos crentes, a resistência que os tais têm desenvolvido em seus corações contra Deus. Digo contra Deus porque endurecer-se, invalidar, desrespeitar a palavra de Deus é sem dúvida um grande tombo que o homem toma. Mas mesmo que este homem tenha sofrido esse tão grande tombo, essa tão grande queda desde lá do Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, ainda assim Deus, em sua soberania e sua grandeza, Deus, ele resolveu demonstrar sua graça aos homens. Sua graça é sua bondade. Ele resolveu mostrar sua bondade. Deus resolveu mostrar o seu favor imerecível. Ele, Deus, em sua própria vontade, de acordo com o próprio programa que ele mesmo arquitetou e veio para executá-lo, ele resolveu revelar o seu grande e infinito amor, o seu plano estabelecido para a salvação das almas, para a redenção da humanidade. Redimir, ou redenção, quer dizer trazer de volta. Deus para trazer de volta, como disse o apóstolo São Paulo, para reconciliar o homem de volta consigo mesmo. Ele arquitetou um plano chamado plano da redenção, plano salvífico, para trazer o homem perdido de volta, que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos tomaram um grande tombo. Todos foram impactados por essa natureza que por si própria já se opõe à vontade de Deus, já se opõe à santidade de Deus. Todos pecaram, disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Este homem destituído da graça de Deus, este ser caído, que é o ser humano, digo ser caído porque ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Logo ela estará mentindo, mesmo que ninguém a ensine, mesmo que ela nunca tenha visto alguém mentir na vida. Logo ela estará mentindo. Ninguém precisa ensinar aquela criança a ser egoísta, egocêntrica, querer tudo para si, em torno de si. Bem pequenina, sem que ninguém a ensine, ela quererá chamar a atenção de todos para si. Todos os brinquedos têm que ser seu, ela não saberá compartilhar. Isso ninguém ensinou o ser humano, a criança, isso está nele. E o pai e a mãe terão que trabalhar o caráter, a natureza, ensiná-los a dividir, compartilhar, porque senão vai crescer um moço, uma moça possessivos, extremamente possessivos, mimados, bajulados, e aquilo será um problema, um grande problema para o futuro. Isso está nela, é por natureza. Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem, ele é assim, condenado para começar. Para princípio de conversa, ele nasce, mas já nasce como que condenado. Eis que em iniquidade, disse Davi, fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Adão, todos nós morremos. O que isso quer dizer? Em Adão todos nós caímos. Mas, quando encontramos a Cristo, podemos então dizer, mas em Cristo Jesus, todos nós ressuscitamos. Isto também disse o apóstolo São Paulo em carta aos Romanos, no capítulo 6,
Paulo disse que nós ressuscitamos com Cristo. Ele disse em Romanos 6, verso 3, que fomos batizados em sua morte. Ele diz que fomos sepultados com ele. Isso é, quando o aceitamos, quando entramos nele, recebemos o Espírito dele. Paulo disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E Paulo disse, somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Em Adão morremos, em Adão pecamos, em Adão, sendo originados de Adão, em Adão nós envelhecemos, em Adão nós adoecemos, em Adão nós vivemos as intempéries deste tempo, porque a queda que o homem teve em desobedecer a Deus no princípio, o encerrou debaixo dessa maldição chamada tempo, chamada doenças, aflições, assolações que visita o ser humano, o homem aqui na terra. Em Adão, se você ficar só em Adão, se você viver só pela carne, se viver só pelo seu primeiro nascimento, o nascimento da vontade da carne e do sangue, aquele que Davi disse que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, em Adão morremos. Se vivermos somente em Adão, somente o homem natural, sem aprofundarmos em Deus, então não passaremos de criaturas mortas e condenadas, como disse o apóstolo São Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando entramos em Cristo todos ressuscitamos para Deus. É o que está escrito também aos Efésios capítulo 2. A Bíblia diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você ficar só no primeiro nascimento, se você ficar sem receber a natureza de Deus, o Espírito de Deus dentro de você, se você viver só uma vida naturalista, comendo, bebendo, dormindo e mesmo tendo uma religião, mas não tendo uma real experiência de novo nascimento com Deus, meu precioso ouvinte, você nunca vai estar vivo para Deus, sempre morto. Sim, sempre deixará de existir para Deus. Você só vai ressuscitar, só vai passar a existir para Deus se você aceitar a sua eterna redenção, seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que eu disse, em Cristo todos ressuscitamos. Ele disse aos Efésios 2,6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo ressuscitamos. Em Cristo, então, nós somos redimidos. Em Cristo nós escapamos da condenação que há de vir sobre todos quantos não o confessam, não aceitam de corpo, alma e espírito como seu Salvador. Em Cristo, nós então alcançamos nossa redenção. Nós então alcançamos a nossa eterna redenção, como diz o apóstolo São Paulo em carta aos Hebreus, capítulo 5. Claro que através do arrependimento dos nossos pecados. Não há outro caminho para estarmos em Cristo. Não há outro caminho para sermos redimidos, trazidos de volta ao estado original que o homem estava antes do pecado. Somente através do arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, arrependimento dos nossos erros, que pecamos contra Deus e também contra nós mesmos, porque quantas vezes podemos correr o risco de pecar contra nós mesmos. A propósito, Paulo disse isso, que o homem que prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo.
O homem que mente, ele está pecando contra o seu corpo. Você está tentando enganar a si mesmo. Teu corpo não foi feito para mentir. Teu corpo não foi feito para prostituir, pecando contra seu próprio corpo, que deveria ser templo, morada do Espírito Santo. Arrependimento. Este é o caminho que nos faz alcançar o perdão dos pecados. Esse é o caminho que nos leva a sairmos do estado de destituídos da glória de Deus, para sermos agora ressuscitados com Ele, como diz a Bíblia aos Efésios 2, versículo 6, que estávamos mortos em delitos e em pecados. Quando o homem vive no pecado, quando o homem não se arrepende dos seus pecados, quando o homem não trilha os passos que Deus estabeleceu para ele trilhar, para aceitar a sua redenção, ele está morto em pecados e em delitos. Só estaremos ressuscitados, vivos, redimidos para Deus, em perfeita comunhão com Deus, através do arrependimento dos nossos pecados. Volto a dizer, arrependimento dos nossos erros, que pecamos contra Deus, contra nós mesmos e contra o semelhante, contra o próximo. Só que também sabemos que a Bíblia nos mostra isso, que o arrependimento que é necessário, que é indispensável, é extremamente importante para sermos trazidos de volta para o companheirismo com Deus. O arrependimento que é necessário para sermos perdoados dos nossos pecados, como está escrito em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que assim seja apagado os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É indispensável o arrependimento. Atos capítulo 2, 38, diz, arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É indispensável, é extremamente necessário o arrependimento para sermos redimidos. Ser redimido é ser perdoado. Ser redimido é passar a viver para Deus, sair do cemitério de delitos e pecados. Por isso que a Bíblia disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O homem que vive na prática do pecado está morto para Deus. Ele somente viverá para Deus quando se arrepender dos seus pecados, reconhecer que errou, reconhecer que aquilo pesará, reconhecer que aquilo é obstáculo para aquele homem, aquela mulher entrar no reino dos céus. Ele só poderá reconhecer isso pelo Espírito Santo de Deus. Somente se arrepende dos seus pecados, e eu vou adiante, e é batizado, porque após o arrependimento vem as atitudes, os frutos. Aquele que se arrepende verdadeiramente mostrará atitudes de arrependido. Frutos, ele produzirá frutos. E Jesus disse, João disse, que a árvore é o homem, a árvore é o crente, que não produzir bons frutos, ou frutos dignos de arrependimento, é cortada e lançada no fogo. Somente pode vir pelo Espírito Santo. Somente se arrependerá dos seus pecados aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem. Somente o Espírito Santo pode mostrar o homem que, fora de Jesus, ele é um perdido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se não for pelo Pai. E Jesus disse que qualquer que vier a mim, eu não lançarei fora. Jesus disse, aquele que vier a mim, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Mas somente o Espírito Santo é que poderá levar o homem até a Jesus. Somente o Espírito Santo que colocará o homem dentro de Jesus para não ser condenado. Você tem que estar dentro de Jesus, senão serás condenado.
Romanos 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Tem que estar em Cristo. Muitos estão na igreja, muitos estão na religião, mas não estão em Jesus, porque para estar em Jesus, o lugar da eterna redenção, o lugar do perdão dos pecados, o lugar da justificação pela fé, o lugar em que o teu passado é lançado no mar do esquecimento e nunca mais é lembrado por Deus, ainda que pelo marido, ainda que pela mulher, ainda que pelos filhos, ainda que pela sociedade, ainda que pelo diabo para lhe acusar. Mas o único meio de estar naquele lugar onde o teu pecado é desintegrado e volta à sua origem é estando em Jesus. E o único jeito de estar nele é deixar o Espírito Santo de Deus lhe convencer, lhe guiar ao arrependimento, primeiro passo, lhe guiar ao segundo passo, que é atitudes e frutos de quem se arrependeu, que é pedir o teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque todos na Bíblia Sagrada que se arrependeram, leia Atos 2, foram até os apóstolos, aos varões irmãos. Atos 2:37, que faremos, varões irmãos? Estamos arrependidos, reconhecemos que matamos o Filho de Deus, reconhecemos que pecamos contra nossas almas, pecamos contra Deus, pecamos contra o Filho de Deus. Que faremos? Depois de terem se arrependido, foram imergidos, sepultados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer com aquilo que o velho homem morreu e agora o novo homem, Efésios 2, verso 6, ressuscitou. Morreu o homem que vivia em delitos e pecados, Romanos 6, e agora levantou um para viver em novidade de vida, dando um novo testemunho, tendo uma consciência leve e tranquila, sabendo que o sangue de Jesus Cristo, sabendo que trilhou os passos da palavra, e agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas somente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela ao homem que o perdão de seus pecados estão unicamente em um verdadeiro arrependimento para com Deus, seguido do batismo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo. Ninguém pode fazer essa obra. Somente Deus é quem pode fazer essa obra. Os filhos serão convencidos. Aqueles eleitos para a salvação de suas almas serão convencidos, estarão preocupados com o que devem fazer para escapar-se da condenação e os juízos vindouros. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo, caro ouvinte? Você só será justificado na pessoa de Jesus. A redenção só será eficaz na tua vida se tu entrares em Jesus. Tem que estar em Cristo, tem que se arrepender, tem que entrar debaixo do sangue de Jesus Cristo, tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é um cavalo de batalha, é apenas uma evidência de que aquele homem arrependeu dos seus pecados e agora está perdoado dos mesmos. É apenas uma evidência que o Espírito Santo está trabalhando naquela alma. Batismo em nome de Jesus Cristo é uma porta que te coloca, que te insere no corpo, no coração daquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Oh, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs. Foi Deus quem propôs, não sou eu que estou propondo isso. Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Tens que pensar, meu caro ouvinte, sobre a remissão dos teus pecados. Ter os pecados perdoados é muito mais importante do que ter os olhos de um cego aberto. É muito mais importante do que ter um doente sendo curado. É muito mais importante do que viver uma vida próspera aqui nessa terra materialmente. Mas quando descer a sepultura, estarás condenado e perdido. É muito mais importante alcançar a remissão dos pecados
que sem a qual ninguém vai poder encontrar com Deus. São Lucas 24, 47. E em seu nome se pregastes arrependimento e remissão dos seus pecados. Em nome de Jesus Cristo deve ser pregado a remissão, o perdão dos nossos pecados. É necessário, dizendo como um testemunho público a ti mesmo e a todos os homens, é necessário descer às águas batismais, como foi na igreja primitiva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão dos pecados não é obra de um padre. Perdão dos pecados não é extrema unção no leito da morte. Perdão dos pecados não é o pastor fazendo o culto fúnebre de uma pessoa que desce à sepultura. Perdão dos pecados também não está dentro de um purgatório. Não está em filiar-se a uma igreja. Estas coisas não vão remir a alma de um homem. Perdão dos pecados não estará nas boas obras sociais, que é louvável, podemos e devemos fazê-la, mas o perdão dos nossos pecados não estão nessas coisas. O perdão dos nossos pecados unicamente estará naquilo que diz a Bíblia Sagrada: arrependei-vos, reconhecei-vos que tendes pecado contra os céus. Como diz o pródigo: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado filho, recebe-me como um dos teus jornaleiros. O arrependimento, seguido das obras dignas de quem está arrependido, é o que poderá te inocentar um dia diante de Deus. Só Jesus pode lhe fazer uma pessoa limpa, branca diante de Deus. Somente Ele pode enviar no teu coração o sentimento de arrependimento. Somente Ele pode abrir os teus olhos para compreender as Escrituras e alcançar graça, alcançar misericórdia. Isso pode vir somente através de Jesus. Filho, os teus pecados são perdoados. A Madalena lhe disse: vá e não peques mais. Eu não te condeno, perdoados são os teus pecados. O perdão dos pecados está no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse a Paulo através de Ananias em Atos 22:16: e agora, porque te detens, Saulo de Tarso, depois de reconhecer que perseguias o povo de Deus, depois de reconhecer os teus pecados, depois de saber que estavas em uma religião errada, porque Saulo era um fariseu, um doutor da lei. E agora, Saulo, depois de ver a minha coluna de fogo, depois de conhecer a minha verdade, depois de saber o que deves fazer para alcançar salvação da tua alma, e agora, Saulo de Tarso, por que te detens? Levanta-te, homem, e seja batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito em Atos, capítulo 22, versículo 16. Madalena lavou os seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu também lavou em nome de Jesus Cristo. A mulher samaritana do poço lavou os seus pecados em nome de Jesus Cristo. E por que tu rejeitas o nome de Jesus Cristo no teu batismo? É Ele que perdoa pecados, é Ele que expulsa os demônios, é Ele que cura os traumas, é Ele que te levará para a eternidade. Batismo em nome de Jesus Cristo é para quem foi convencido pelo Espírito Santo o quanto já pecou e agora está arrependido e quer o perdão, a redenção, quer achar graça aos olhos de Deus. Ó, meu ouvinte, a tua salvação não pode ser alcançada com méritos próprios. Você tem que aceitar os méritos do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Pela graça sois salvos, pela graça, de graça, estamos mandando a boia, o colete, para você não se afogar nesse mundo religioso, neste mundo de pecado que está sufocando muitas almas. Arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e deixareis de afogar, salvareis desse naufrágio espiritual que a era está vivendo.
Mas Deus agora mesmo está jogando o colete salva-vidas. A boia está passando, porém, tens que aceitar o perdão. Arrependa-te, converta-te ao Senhor e venha depressa produzir frutos dignos de um arrependido que Jesus alcançou, redimiu e perdoou os teus pecados. Amigo ouvinte, você que tem acompanhado a nossa programação, não deixe de visitar a nossa igreja. Aqui na cidade de Passos, nós estamos situados na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na cidade de Arcos. Você também pode visitar o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, Rua Lucas Luiz de Farias, número 766, com cultos todas as terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, às 18h30. Ou, se preferir, entre em contato conosco, peça uma visita no seu lar. Envie-nos a sua mensagem pelo WhatsApp 991284456. Que Deus te abençoe. Estamos esperando o seu contato.